Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a professora Mayrin Serafini. Hoje eu vou falar para vocês um pouco de inovação em produtos naturais. Inovação é uma área que eu tenho muita afinidade, gosto muito desse assunto e venho trabalhando com produtos naturais desde o meu mestrado. Eu sou formada em farmácia industrial, fiz o meu mestrado em ciências farmacêuticas aqui na UFES, fiz meu doutorado nesse mesmo programa, Ciências da Saúde, e atualmente eu sou professor do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe. E antes de entrar em inovação, vamos contextualizar um pouco a etapa de desenvolvimento de medicamentos. Então, muitos de vocês já são familiarizados com essas etapas, outros ainda não. E para introduzir, eu apresento a vocês as etapas para esse desenvolvimento que a gente deve seguir normas. Internacionalmente, segue-se principalmente o FDA, que é um órgão responsável por essas normas, e no Brasil a gente segue as normas da Anvisa, que estabelece 3 grandes etapas, como a etapa in vitro, a in vivo e a etapa de testes clínicos. Nessa etapa in vitro, a gente tem uma triagem que leva em torno de 1 a 2 anos, e nessa etapa ocorre a descoberta da molécula e a caracterização físico-química e testes laboratoriais. Então, antes de partir para estudo em animais, é importante a gente conhecer bem a molécula que a gente vai trabalhar, seja ela um produto isolado ou um produto extraído de plantas, isolado, né, extraído de plantas ou sintetizado, ou seja ela um extrato ou óleos essenciais. Seja o que for, é importante fazer toda a caracterização físico-química para conhecer bem essa estrutura e o comportamento dessa molécula. E aí pode ser realizado testes em células, bem como testes laboratoriais, como, por exemplo, testes de análise antioxidante, por exemplo. Verificada essa etapa, a gente parte para a etapa in vivo, ou pré-clínico, que aqui envolve estudos com animais, e essa etapa leva em torno de 2 a 3 anos. Então, basicamente, essa etapa ocorre, por exemplo, num mestrado, onde a gente avalia a parte farmacológica e estudos de segurança e toxicidade. Então, primeiramente, se faz um estudo de toxicidade aguda, para ver se realmente essa substância é segura, e aí parte-se para uma triagem de toda a farmacologia para ver como ocorre a absorção dessa molécula no organismo de animais, como ocorre a avaliação de toda a farmacologia também. Sendo esses estudos promissores nessa etapa in vivo e pré-clínica e não mostrando toxicidade, então após aí uns 3, 4 anos se parte para o estudo clínico, onde esse estudo é realizado com humanos. E esse estudo clínico é dividido em 3 fases, em 4 fases na verdade, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Então elas vão ser diferenciadas pelo número de voluntários e também pela fase que tem voluntários sadios, outros que tem voluntários doentes, né, com a enfermidade que a gente pretende tratar, e a fase 4 que vem depois da comercialização. Então essa etapa leva de 6 a 8 anos. Então vocês podem verificar que essa etapa toda de desenvolvimento dos medicamentos leva em torno de 15 anos. E com certeza também vocês devem imaginar que gasta muito dinheiro, né, nessa etapa. Não é uma etapa, não é fácil chegar no desenvolvimento de medicamentos em virtude de todos os protocolos e todas as etapas que devem ser realizadas. E aí um ciclo de inovação terapêutica envolve isso, a descoberta, e aí após descobrir essa molécula se faz o desenvolvimento de produtos, né? Ela vai ser vai ser incorporada num gel, vai ser feito um comprimido, qual tipo de produto vai ser feito com essa molécula. E aí depois parte para toda a etapa de avaliação e se faz o registro, né, na Anvisa ou no órgão responsável, dependendo do país. E quando a gente fala em inovação fala
alguns conceitos de inovação correlacionam diretamente com dinheiro, né, com ganhos financeiros. Então, para isso, a gente precisa de uma aplicação industrial. Mas a gente também tem uma inovação que é uma inovação social. Independente da inovação que seja, ela deve ter uma aplicação industrial. Ela deve sair da academia e chegar na sociedade, né? Então, a gente tem que passar aí por um processo industrial e que isso muitas vezes só é possível com a colaboração e desenvolvimento junto com uma indústria farmacêutica. E, como eu falei, essa obtenção de fármacos não é um processo rápido e nem barato. E as estimativas também não é um processo muito fácil de se obter, porque aqui a gente tem uma estatística que mostra que a cada 10 mil moléculas novas que existem, então, por exemplo, se a gente pegar um produto natural, a gente vai extrair, fazer um extrato hidroalcoólico de uma planta. Dentro dessa planta pode ter várias moléculas, então imagina quantas moléculas existem ainda para ser estudadas e avaliadas. E aí tem uma estimativa que diz que a cada 10 mil moléculas novas, apenas 2.500 passam pelo teste de toxicidade aguda. Então, nessa primeira etapa aqui está levando em consideração toda a triagem e a caracterização físico-química. E aí, após conhecer essa molécula, se faz uma revisão na literatura para ver se tem alguma coisa com ela já publicada, para ver se ela é uma molécula promissora. E avalia a segurança dela, porque não adianta avaliar os resultados farmacológicos se ela não for segura. Então, ela sendo segura, tem uma estimativa que diz que apenas 2.500 de 10 moléculas são seguras e partem para os estudos farmacológicos detalhados. E aí essa estimativa diz também que apenas 50 têm bons resultados nesses estudos farmacológicos, seguindo para a toxicidade crônica, onde vai ver também, além da toxicidade crônica, vai ver a segurança em gestantes e assim vai. E aí apenas 20 passam dessa etapa, chegando para os ensaios clínicos, um número bem reduzido que parte para os ensaios clínicos, e essa estimativa diz que, resumindo, de 10 mil moléculas novas, apenas uma se torna um fármaco novo. Então veja que aqui a gente gasta muito tempo, muito dinheiro e é necessário um pouco de sorte também para ter essa molécula que tenha um potencial de se tornar um fármaco novo. E quando a gente fala de fármacos novos e moléculas bioativas, a gente tem que entender a origem delas, que, como eu falei, elas podem ser tanto sintetizadas, então obtidas em laboratório, como elas podem ser obtidas naturalmente, que é o que a gente trabalha muito aqui no programa, que são moléculas obtidas de produtos naturais. E esses produtos naturais podem ser tanto de origem vegetal, animal ou mineral. Então, o que mais a gente trabalha são moléculas obtidas do meio vegetal, né, de plantas, mas também existem do meio natural, do meio animal, como insulina, colágeno, e no meio mineral. E além desse meio natural e da origem sintética, há moléculas que são extraídas, são obtidas de uma maneira semissintética, ou seja, elas são, até uma etapa elas são obtidas naturalmente e a partir dali se faz uma síntese. Por exemplo, a gente tem a aspirina, o ácido acetilsalicílico. O que a gente tem na planta do salgueiro é o composto ácido salicílico e após se obter o ácido salicílico dessa planta, a gente consegue fazer uma síntese, uma semissíntese para originar o ácido acetilsalicílico. Então, aqui está representado bem como é a origem dos fármacos hoje em dia. A maioria são de origem sintética, e aí grande parte é de produtos naturais, e uma parcela aqui são de produtos de biossíntese, de semissíntese. E dessa forma, eu entro no aspecto da minha pesquisa, da minha linha de pesquisa. Como eu falei para vocês, desde o meu mestrado eu trabalho com produtos naturais. E desses produtos naturais, a gente começou trabalhando com extratos, com óleos essenciais, e hoje em dia a gente trabalha muito com substâncias isoladas.
sendo que essas substâncias têm muitos problemas de solubilidade, então dessa forma a gente engloba elas em complexos de inclusão, para melhorar a solubilidade principalmente, e manipulação. E com esses produtos naturais e com complexos obtidos, a gente faz avaliação farmacológica. Então, em parcerias com outros programas da UFES ou mesmo fora da universidade, a gente faz tanto testes em células, quanto testes para dor, testes antibacterianos, antioxidantes, dor, inflamação, cicatrização. E também faz o melhoramento de uma formulação, desenvolvimento de uma formulação, e posteriormente toda a caracterização físico-química dessas formulações. Então, quando eu ingressei no meu mestrado, em 2009, aqui pela UFES, eu comecei a trabalhar com o noni. Quando eu vim do Rio Grande do Sul, eu não conhecia essa planta, conheci aqui no Nordeste, é uma planta originária do Tahiti, na verdade, mas tem muito aqui no Nordeste. Vocês devem conhecer, né, essa planta, esse fruto de odor bem desagradável, que é vendido nas feiras aqui em Aracaju. E na época esse fruto se vendia as garrafadas com os sucos, né, dessa espécie, e era utilizado indiscriminadamente para várias funções, tanto para dor, quanto para fins anticâncer, para diabetes, para várias funções, tanto que em 2007 a Anvisa publicou uma nota técnica proibindo a venda de produtos com base de noni, porque foram detectados vários casos de hepatotoxicidade. Então parou-se um pouco de se falar no suco de noni, porque o uso era realmente indiscriminado e tinha indícios de vários problemas de toxicidade no fígado. Então, como estava no auge, né, eu entrei no meu mestrado em 2009, estava se falando ainda muito sobre a proibição do noni, ele tinha várias propriedades farmacológicas promissoras, a gente começou a trabalhar com as folhas do noni, né, já que o fruto poderia ter algum indício de danos, a gente começou a trabalhar com as folhas para ver se era possível as pessoas fazerem o chá, né, dessas folhas e ingerirem, e que seria com menos risco ou não. Então, a partir dessas folhas, que o noni é hoje plantado no campus rural da UFES, então a gente coletou lá as folhas do noni, e a gente fez extratos aquosos, que era justamente para verificar o potencial quando as pessoas fazem o chá, né, a sua infusão ou a sua decocção. Então a gente fez decocção e partimos para estudos in vitro, a gente fez toda uma triagem antioxidante com esse extrato aquoso obtido do noni. E a fim de caracterizar esse extrato aquoso do noni, das folhas do noni, a gente fez caracterização por cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, e a gente comparou com alguns padrões de flavonoides, a gente comparou com a rutina e glicosídeos camferol. Então a gente pôde observar, essa linha vermelha é do extrato de noni enriquecido com rutina, e essa linha preta é apenas o extrato de noni, e aqui abaixo a gente tem a rutina padrão, e a gente verifica esse pico aqui, o pico 2, que é característico da rutina. Então a gente observa que o nosso extrato tem essa substância rutina, e esses picos 1 e 3 foi comparado na literatura com glicosídeos camferol. Então, o nosso estudo, a gente fez também uma triagem fitoquímica, verificando outros componentes, como alcaloides e outros tipos de flavonoides, e também a gente fez um doseamento comparando com polifenóis. Então, era um extrato rico em flavonoides. E aí, já que a gente sabe do potencial antioxidante que a gente tem em flavonoides, existem vários flavonoides bem conhecidos, como o resveratrol, por exemplo, que tem alto potencial antioxidante. Então a gente fez uma triagem primária em avaliação antioxidante desse extrato. Para avaliar toda a triagem antioxidante, primeiramente a gente fez em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu passei grande parte do meu mestrado em algumas outras universidades, como URGS, USP, USP Ribeirão, USP São Paulo. E aqui a gente fez o potencial reativo antioxidante total, o TRAP, que é um método de quimioluminescência. Então a gente tem um sistema
com APPH e luminol. E o potencial antioxidante é verificado justamente pela luminescência gerada pelo luminol. Que o luminol é aquela substância que se usa, por exemplo, pela polícia, né? Quando tem crimes, por exemplo, é aquela substância que gera luminescência quando tem restos de sangue, por exemplo. Então aqui a gente tem esse sistema com luminol e a quimioluminescência verificada através desse equipamento nos mostra o potencial antioxidante da substância. Então a gente usou um padrão positivo, que é o Trolox, que é um análogo da vitamina E, e a gente utilizou nossas amostras do extratos em várias concentrações, desde 1 nanograma por ml até 1 miligrama por ml. Continuando a triagem antioxidante, a gente fez também a medida da lipoperoxidação através das espécies reativas ao ácido tilbarbitúrico. Então a gente utilizou aqui como meio lipídico a gema do ovo, e após a reação, a centrifugação, a gente isolou o sobrenadante e utilizou o ácido tilbarbitúrico, e foi feita a medida, como a gente não tem como verificar os radicais livres formados, né, por conta, óbvio, está sendo uma geração de radicais livres rapidamente, então a gente não tem como verificar quanto de radical livre tem nesse sistema. A gente mede o produto, que o produto é o malondialdeído. Então aqui é feita a leitura em espectrofotômetro, então a 532 nanômetros, e a gente vê quanto de malondialdeído foi gerado através dessa reação dos radicais livres com o meio lipídico. E também fizemos outros ensaios, como atividade scavenger para radicais hidroxila. Além dos radicais hidroxila, também a gente verificou para radicais de óxido nítrico. E também uma medida que simula a atividade enzimática da enzima catalase, onde é verificado o decréscimo do peróxido de hidrogênio a 240 nanômetros. E observando os resultados dessa primeira análise, né, dessa triagem antioxidante, a gente observa que os resultados foram muito promissores. Então, nesse primeiro teste do TRAP, tanto o TRAP quanto o TAR, que são obtidos do mesmo experimento, e um diz a qualidade e o outro a quantidade do antioxidante, a gente pode ver aqui o sistema gerador de radicais livres, então, aqui no sistema, e a gente observa como se comporta quando a gente coloca o nosso padrão positivo, o Trolox. E aqui foram os nossos extratos em diferentes concentrações, e nas concentrações mais altas, de 100 microgramas e 1 miligrama, esse extrato foi antioxidante, e foi um antioxidante melhor que inclusive o Trolox. Então aqui a gente tinha um sistema puro radical livre, e olha como diminuiu a concentração de radicais livres. Da mesma forma aqui que mostra a qualidade desse antioxidante, a gente vê então que aqui no sistema não tinha essa defesa antioxidante, no Trolox aumentou um pouco, e nas concentrações mais altas foi bem significativo em relação aos outros grupos e também ao nosso padrão positivo. Mesma coisa aqui nos radicais óxido nítrico, a gente tem um controle, então aqui é medido a formação, percentual de formação do nitrito. Então aqui no nosso controle, é apenas nosso controle positivo, né? Aqui a gente tem o sistema com a geração de nitrito. E aí nas concentrações maiores de 100 microgramas e 1 miligrama, a gente teve uma redução de radicais livres comparados aqui com o micrograma e com o sistema. No radical hidroxila também a gente tem um sistema aqui gerando 100% de malondialdeído. E aí já na primeira concentração de 1 micrograma por ml, já reduziu a formação de radical hidroxila, bem como nas outras concentrações de 10, de 100 microgramas, de 1 miligrama. E aqui é o nosso antioxidante. Então ele reduziu, embora não tenha sido melhor que o antioxidante padrão. No método lipoperoxidação, então aqui a gente também observou o percentual de malondialdeído formado. A gente tem um sistema aqui de 100% geração de radicais livres aqui.
Aqui o controle, na verdade, é só o veículo. É o veículo que a gente usou para solubilizar o nosso extrato. Então aqui a gente teve os extratos e em todas as concentrações o extrato teve potencial para reduzir esse sistema gerador de radicais livres. Reduziu comparado ao Trolox, não teve diferença significativa comparado ao nosso sistema. E também quando a gente testou essa atividade enzimática, simulando a enzima catalase, a gente tem aqui o controle e quando a gente chega na parte da enzima, quando a gente chega na parte de 1 mg por ml, a gente vê que a atividade dessa enzima, que é a enzima catalase, foi aumentada aqui na concentração mais alta, ou seja, sendo eficaz contra antioxidantes. Desculpa, sendo eficaz contra radicais livres. Seguindo os estudos, antes de atingirmos a etapa pré-clínica, a gente verificou a citotoxicidade desses extratos. Então, utilizando o protocolo chamado MTT, em parceria com a USP de Ribeirão, a gente fez a testagem para células L929, que são células de fibroblastos. E aqui no nosso ensaio de MTT, a gente observa que a viabilidade celular não foi reduzida, então a gente tinha viabilidade de 100%. Nas menores concentrações aqui de extrato aquoso da Morinda citrifolia, né, que é o noni. Então, até 25 mg por ml se manteve em 100% essa viabilidade celular. Então, em concentrações relativamente altas, esse extrato não foi danoso para essas células de fibroblastos. Então, a gente fez os estudos, o in vitro, a gente fez toda a caracterização, a gente verificou a presença de alcaloides, flavonoides e outros metabólitos secundários com potencial medicinal. Aí a gente obteve toda a triagem antioxidante, a gente viu que teve um alto teor antioxidante em diferentes concentrações e experimentos. Também fizemos os testes antibacteriano, e verificou a presença de potencial antibacteriano contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. E também não apresentou citotoxicidade em células de fibroblastos. Então, foi nossa primeira triagem, aí foi o primeiro ano de mestrado, foi focado nesses experimentos in vitro. E aí, no segundo ano, a gente partiu para experimentos em vivo, utilizando camundongos, e a gente verificou tanto protocolos para dor e inflamação, como toxicidade e também cicatrização. Então, em parceria com o laboratório do professor Lucindo, a gente fez essa triagem com contorção induzida por ácido acético, migração leucocitária, pleuresia induzida por carragenina. E o noni mostrou ter uma certa atividade antinociceptiva, anti-inflamatória, mas os resultados não foram assim tão bons quanto a atividade antioxidante. A gente fez também toxicidade aguda, a gente fez análise bioquímica, histológica desses animais, aqui a gente utilizou rato, e fizemos também o dano oxidativo ex vivo com fígado desses animais, e também análise macroscópica dos órgãos, e a gente não observou nenhum sinal de toxicidade, pelo menos em fase aguda. E aí a gente viu que o noni tinha bom potencial antioxidante, não tinha toxicidade para células de fibroblastos, e ele tinha algum certo potencial antibacteriano e anti-inflamatório, então a gente resolveu fazer membranas bioativas desenvolvidas e testadas para cicatrização. Então, vocês vão ver na aula da professora Paula, ela vai falar sobre membranas bioativas para cicatrização. A gente fez esses experimentos e o noni mostrou um certo potencial antioxidante, mas não tão bom quanto os filmes que ela vai mostrar. Então, eu não vou entrar aqui, mas a gente conseguiu observar um mínimo potencial de cicatrização de filmes feitos com Morinda citrifolia, o noni. E aí, com esses resultados, a gente publicou alguns artigos.
Então, aqui no primeiro, a gente fala da morinda citrifolia, que possui atividade antioxidante, reduz comportamento nociceptivo e migração leucocitária. Então, esse artigo foi publicado em 2011. Aqui em 2011 também a gente publicou toxicidade pré-clínica desses extratos, bem como a citotoxicidade. Aqui em 2015 a gente mostrou o potencial anti-inflamatório e o perfil redox dessas folhas. E em acho que foi 2015 também, a gente publicou esse artigo aqui, que foi o desenvolvimento e propriedades físico-químicas dessas membranas bioativas de morinda citrifolia para cicatrização. Então a gente publicou alguns artigos baseados nesse extrato, a gente fez uma triagem para verificar o potencial, né, do noni, o que seria mais promissor. Se seria para atividade antioxidante ou anti-inflamatória ou outras propriedades. Então, a gente fez uma varredura aí de farmacologia e publicamos esses artigos inicialmente. E também pensando nessas aplicações de produtos naturais e tendo verificado algumas propriedades farmacológicas do noni, a gente fez um estudo teórico, que é esse aqui que foi publicado na Recent Patents on Biotechnology, onde a gente abordou as patentes recentes de produtos naturais tanto para queimadura quanto para cicatrização. E após essa jornada de 2 anos no mestrado, verificando o potencial do noni, chegou a hora de fazer o projeto do doutorado e a gente quis aplicar, né, para não ficar só artigos científicos e tentar aplicar isso para, de fato, ser utilizado pela sociedade, algum produto que pudesse ser desenvolvido. Então, a gente verificou já na literatura o potencial do noni através de alguns estudos que a gente viu. A gente percebeu esse potencial antioxidante, então a gente pensou em fazer produtos para aplicação tópica para prevenir esses danos causados pelos radicais livres. Então, a gente sabe que vários fatores externos geram esses radicais livres que causam mal para a pele, tanto a questão estética como rugas, mas também um câncer de pele, que são esses radicais livres gerados pela exposição à radiação ultravioleta, por exemplo. Então, esse entendimento estimulou o nosso estudo do doutorado e a ideia foi incorporar o noni num gel para avaliar o seu potencial de fotoproteção. Então, nosso primeiro estudo, novamente, foi um estudo in vitro. Então, a gente quis verificar a absorção na ultravioleta. Então, a gente utilizou esses extratos do noni na concentração de 10% e 15% incorporado num gel. Um gel que a gente fez com natrozol apenas para comparativo. Então, a gente obteve esse espectro mostrando. Então, aqui a gente tem o branco. Aqui a gente tem o branco sem absorção no ultravioleta, então era o 0%, que era apenas a formulação sem o extrato. E aí quando a gente adiciona o extrato na formulação, já mostra uma boa absorção aqui no espectro ultravioleta. Então, a partir disso, a gente partiu para os estudos em vivo, né, os estudos pré-clínicos, que foi desenvolvido em parceria com a professora Silvia Guterres, lá na URGS. Então, para isso, a gente utilizou 50 camundongos, 10 por grupo, CF1, adultos, machos, pesando 30 gramas, seguindo os protocolos e o comitê de ética, tanto da UFES quanto da URGS, que foram aprovados. O nosso design experimental se baseou, né, nos controles e nos tratamentos. Os controles a gente utilizou um controle sem formulação, então era o animal que não recebeu formulação nenhuma, e ele era irradiado apenas. Então, todos eles foram expostos à radiação ultravioleta. E a gente teve um aqui que era a formulação com o gel, apenas o gel a 0%, não tinha extrato nenhum incorporado, e também foi irradiado. Então, esse é o grupo irradiado veículo e esse irradiado controle. E a gente teve um grupo, né, o normal, assim, que não recebeu nem formulação e nem irradiação. E o nosso tratamento consistiu nas formulações com 10% e 15%.
e ambos sendo irradiados. Como que a gente escolheu essas concentrações de 10% e 15%? Primeiro a gente tentou desenvolver a formulação com menos percentual de extrato ou mais, então 5, 10, 15 e 20%. A 20% a espalhabilidade não foi boa, a gente nem conseguiu espalhar essa formulação, e a 5% nem teve absorção na ultravioleta. Então esses animais foram todos anestesiados, teve a tricotomia, então a gente delimitou uma pele aqui, uma parte aqui no dorso, onde a gente retirou o pelo dos animais para poder utilizar a formulação e irradiar. Então eles foram imobilizados para eles ficarem certos numa caixa de irradiação, para que eles apenas pegassem radiação no dorso do animal e não nos olhos, porque poderia causar cegueira. E eles foram irradiados durante 7 dias, apenas 2 horas por dia, e a gente verificou quanto de radiação foi liberado. Após 7 dias de tratamento, a gente teve esse resultado macroscópico. Então a gente observa que esse animal era o grupo normal, né? Eram 10 animais que não receberam nem irradiação e nem formulação, então eles só tiveram a tricotomia aqui, para comparativo. Esse animal era o controle irradiado e esse era o veículo irradiado, então esse aqui recebeu apenas o gel a 0% e esse aqui não recebeu nada e foi irradiado. Esses dois animais, tanto macroscopicamente a gente observa a queimadura na pele, mas eles também, alguns animais desses grupos apresentaram células cancerígenas, né, indícios de câncer de pele. E aqui a gente tem um animal de 10%, veja comparado com esse animal sem irradiação, o quanto que a pele ficou bonita também e sem queimaduras. E aqui em 15% teve as queimaduras em algumas partes, mas foi também em virtude da dificuldade da espalhabilidade. Então esse é o nosso resultado macroscópico, e após 7 dias, então a gente retirou a metade dessa pele para atividade antioxidante e a outra metade para os estudos de histologia. Também é importante falar que durante esses 7 dias de avaliação, os animais foram verificados diariamente com esse equipamento Multiprobe Adapter, onde foi possível, através desse instrumento, verificar tanto a perda transepidérmica de água, verificar quanto que eles estavam ressecados, né, ou verificar a umidade da pele, quanto também verificar o eritema, quanto que essa pele estava avermelhada ou não. E também com um paquímetro a gente verificou a espessura da pele durante os 7 dias de tratamento. E aqui a gente tem os gráficos em razão dessa análise morfológica. E a gente vê aqui que na espessura, as nossas formulações 10% e 15% tiveram uma espessura aqui comparada ao grupo não irradiado, né, o grupo normal. Então, a espessura da pele não estava tão elevada quanto nos grupos controle, que estavam uma pele áspera, né, grosseira, queimada, ressecada. E esses grupos tiveram a pele que estava mais fina, mais suave. Aqui em relação à perda transepidérmica de água, a mesma coisa, os grupos controle tiveram uma grande perda de água, estavam bem ressecados, diferente dos grupos, tanto o grupo padrão, o grupo normal, sem irradiação, como em relação aos grupos 10% e 15%. Em relação ao eritema também, os grupos controles apresentaram alto índice de eritema, o grupo que não recebeu radiação apresentou um baixo nível de eritema e os grupos tratados, né, com 10% e 15%, um intermediário aqui comparado ao padrão negativo e ao padrão positivo. E em parceria com o ITP da UNIT, a gente realizou toda a análise histológica com essas peles retiradas após os 7 dias de tratamento. E os nossos achados histológicos, aqui primeiramente pela coloração de hematoxilina e eosina, a gente observa o grupo que não foi irradiado, né, o nosso grupo normal.
e está corroborando com tudo aquilo que a gente já viu nos aspectos macroscópicos. Então, por exemplo, aqui a gente vê o revestimento epidérmico mais fino, né, a pele normal deles, e com ausência de inflamação dérmica. Já aqui também a gente vê o tecido conjuntivo na derme também, sem esses filtrados inflamatórios. Quando a gente compara com os outros grupos, os irradiados, controles, né, o controle sem formulação e o controle só com o gel, 0%, a gente já observa um aumento desses filtrados inflamatórios e também uma espessura aqui da epiderme. Inclusive no grupo, em alguns animais do grupo controle, veículo, né, do gel a 0%, a gente vê essa mudança do colágeno, mostrando essa mudança elastótica aqui do colágeno. E quando a gente observa os grupos tratados, a 10% e a 15%, a gente vê uma redução desses marcadores inflamatórios. E aqui, quando a gente compara a epiderme, do grupo 10% e do 15%, a gente vê que no 15% ele tem uma epiderme mais fina, ou seja, tem uma maior proteção aqui, não deixou a pele se desenvolver e ficar mais grossa, né? Desenvolver contra esses ataques aí da radiação ultravioleta. A gente fez também coloração picrocírios para detectar os colágenos, principalmente colágeno 1 e 3. E aqui a gente observa o grupo não irradiado. E aqui a gente tem uma disposição menos compacta das fibras do colágeno tipo 1 e tipo 3. Então a gente observa o colágeno mais avermelhado e o mais esverdeado, mostrando essa mistura, né, as fibras entrelaçadas e sem estar densas e compactas. Diferente do que a gente observa aqui nos grupos irradiados, tanto o controle quanto o veículo, a gente vê essa disposição mais densa dessas fibras de colágeno, dificultando a remodelização do colágeno, né? O colágeno é responsável pela elasticidade e remodelação da pele e sustentação da pele, e aí ele foi bem danificado com essa irradiação. E aqui, quando a gente tem as formulações a 10% e 15%, o colágeno já está semelhante ao primeiro grupamento ali, dos grupamentos dos animais que não receberam irradiação. Então, apresentando uma derme normal com a mistura do colágeno tipo 1 e tipo 3. E também a gente publicou um artigo teórico fazendo uma revisão de patentes com os produtos de compostos naturais para fotoproteção. Então a gente viu também um bom potencial desses produtos, porque a gente sabe que para evitar problemas de pele, tanto estéticos quanto câncer de pele ou perda de elasticidade da pele, não basta apenas o protetor solar, só o fotoprotetor. Por isso que muitos produtos no mercado hoje, que são fotoprotetores, eles têm uma gama de outros produtos junto, né? Vocês podem até olhar as embalagens de produtos naturais, vocês vão ver extrato de plantas que tem potencial antioxidante, porque é esse potencial secundário de combater os radicais livres que foram gerados através da radiação ultravioleta. Então a gente viu que o nosso trabalho teve um potencial no mestrado, primeiramente, um bom potencial antioxidante, e aí no segundo momento a gente quis fazer esses testes específicos para ver se melhorava ou se protegia os danos causados pela radiação ultravioleta. Então a gente viu um bom potencial, e aí a gente fez uma revisão na literatura de patentes. Por que patentes, né? Porque são produtos tecnológicos, não se encontra tanto em artigos. Tem outros vídeos aqui do canal que eu mostro como fazer busca de patentes, qual a importância de fazer busca de patentes, e isso deveria ser um item obrigatório para todo mundo que trabalha com a área de tecnologia, porque antes da gente escrever um artigo, a gente não deve simplesmente só pesquisar artigos, a gente tem que pesquisar nas bases de tecnologia também, o que as empresas, o que as indústrias farmacêuticas estão fazendo sobre aquilo. Que muitas vezes as indústrias não publicam artigos, elas fazem patentes. Então é uma estratégia aí de busca para melhorar o embasamento teórico de vocês e para direcionar também o foco da pesquisa.
Então aqui a gente fez um artigo que foi publicado na Expert Opinion, uma revista de fator 5.6, se não estou enganado, A1. E também publicamos o artigo da pesquisa dos nossos experimentos. Então a gente publicou aqui nessa revista Biomedical Research International, onde a gente publicou todos os nossos achados em relação ao extrato da Morinda citrifolia e a formulação de fotoprotetora. A gente também fez outros experimentos, como em células de melanoma, que não teve um potencial positivo, mostrando que ela pode proteger contra danos causados pela radiação ultravioleta, mas ela não reverte um câncer de pele, por exemplo. Então, tendo esse artigo de pesquisa sobre os nossos experimentos e o artigo de revisão de patentes, esse artigo de revisão de patentes serviu como estado da técnica, né, para a gente escrever uma patente. Então a gente publicou uma patente também dessa formulação contendo Morinda citrifolia. Então o objetivo dessa aula de hoje, além de mostrar minha linha de pesquisa, foi para mostrar para vocês também a possibilidade de a gente começar a fazer um pouco de inovação dentro da universidade e a importância da gente patentear também os nossos produtos, que às vezes a gente faz uma formulação ou algum tipo de estudo e a gente não sabe que a gente pode patentear essa ideia, né, e para um futuro conseguir fazer uma parceria aí com uma universidade. Então, tendo esse artigo e essa patente, a gente concorreu também ao edital da FAPTEC, foi lá em 2011, e nós ganhamos com esse projeto. A gente ganhou a possibilidade de colocar esse produto no mercado junto com uma empresa da área, né, aqui em Sergipe. Porém, a gente teve alguns problemas administrativos em relação à contratação junto com essa empresa, então a gente acabou perdendo essa oportunidade, eram 160 mil reais, se eu não estou enganada. E aí a gente acabou desistindo disso, outras coisas foram acontecendo, a gente acabou deixando esse produto de lado. Mas isso acho que pode servir para vocês verem a possibilidade de a gente fazer um estudo no mestrado, ver os experimentos e tentar aplicar em alguma coisa, ao invés de simplesmente replicar aqueles resultados, replicar aqueles testes com outras substâncias. É sempre bom a gente dar uma continuidade e fazer uma varredura e ter mais resultados ainda e conhecer melhor assim as nossas moléculas. E aí trabalhar com produtos naturais, assim como tantas outras áreas, tem vários desafios. Eu mostrei aqui poucos resultados para vocês, eu fiz uma triagem anti-inflamatória também bem vasta, só que os resultados não foram tão bons assim. E os desafios de trabalhar, principalmente nesse caso que a gente trabalhou com extrato, é que a gente tem que padronizar o extrato, que a gente não consegue conhecer muito bem todas as substâncias que estão lá dentro. E o que mais pesa é essa questão tanto da padronização do extrato, né, que a gente tem que coletar apenas em um momento e depois ter esse extrato obtido da mesma forma, para que os princípios ativos sejam os mesmos. E a gente teve muitos desafios para publicar, então durante o meu mestrado e meu doutorado eu tive várias recusas. Meu primeiro artigo de mestrado que eu escrevi foi publicado uns 4 anos depois. Teve muitas recusas, que as revistas... não é tão fácil publicar um artigo científico com produtos naturais. E aí hoje a gente trabalha mais com produtos isolados, a gente não trabalha tanto com extratos ou óleo. Então, produto isolado está se tornando muito mais fácil a publicação. E aí, na época do meu mestrado e meu doutorado, a gente via a equipe lá no laboratório, todo mundo publicando seus artigos, e eu fazendo resultado, e não estava conseguindo publicar. Mas tem um lado bom que também, para servir de lição para vocês, para a gente nunca trabalhar apenas com o nosso projeto, para a gente estar sempre fazendo trabalhos em paralelos, e aí foi isso que eu fiz durante o meu mestrado e meu doutorado. Eu trabalhei em parceria com a maioria dos professores, que na época eram departamentos de fisiologia, era farmácia e fisiologia juntos. Então, trabalhei em parceria com muitos professores, consegui fazer muito artigo e melhorar o meu currículo. Então, eu não mostrei tantos resultados do meu doutorado em si, eu trabalhei mais paralelamente. Eu terminei meu doutorado em 2 anos, e aí passei no concurso aqui da universidade e hoje sou professora aqui do departamento. Então tem desafios, sim, mas é uma área linda de se trabalhar, eu acho que nos remete
aos nossos ancestrais, né, que utilizavam principalmente de plantas medicinais para tratar várias enfermidades. Então, acho uma área muito linda e promissora, apesar dos desafios. O que não pode é desistir, né? E aí, depois de passar no concurso e ser professora, alguns anos depois, eu fiz o meu pós-doutorado, que foi especificamente no ano passado, tem um ano que eu voltei. Eu fiz na Austrália, na QUT, e lá no meu pós-doutorado eu fui para um grupo que trabalhava com impressão 3D, e eu trabalhei num estudo piloto de avaliação de meshes feito com produtos biodegradáveis para tratamento de hérnia inguinal e vaginal. É um nome utilizado por eles, né? Hérnia vaginal. E a gente utilizou em modelos de ovelhas. Então, qual a proposta, né, desse estudo? Eu fiquei um ano lá no laboratório. E a proposta era, não sei se vocês sabem, na cirurgia de hérnia, o que ocorre hoje é o implante de uma tela, né, para segurar esse tecido, e aí o tecido vai se regenerando e vai se infiltrando nessa tela e vai ficando fortalecido. E qual o problema disso? O problema é que os pacientes relatam incômodos, né, porque é uma substância estranha ao organismo, e aí vai causando incômodo nos pacientes, e um tempo depois não tem mais como se retirar essas telas, porque o tecido já está infiltrado aqui no meio desses meshes. Então, qual é a proposta para resolver esse problema? É fazer telas, como essa aqui, com materiais biodegradáveis. Então, foi isso que a gente fez a impressão 3D dessa tela com PLC, essa substância PCL, desculpa, essa substância biodegradável que depois de uns 2 anos o organismo consegue eliminar. Então foi feito cirurgias em ovelhas, então são animais de grande porte, né, que sustentam, que tem que ter um peso considerável, né, do corpo para mimetizar como que seria esse implante também em humanos. E aí foi feito um estudo piloto, a gente verificou essas telas, essas amostras de pele 3 meses e 6 meses depois do implante. Então a gente verificou o quanto que a pele se tornou mais forte, né, mais rígida. A gente fez esses testes mecânicos e também a histologia. Então 6 meses desse estudo foram basicamente para validar ensaios de imunohistoquímica, então avaliando anticorpos em pele de ovelhas. E aí a gente teve um bom resultado, mas foi um estudo piloto, com um número amostral pequeno de ovelhas. Então eu fiz um pós-doutorado numa área bem diferente da área que eu vinha atuando até então, mas o que mais importante de um pós-doutorado é justamente manter essa parceria internacional, né, fazer essas colaborações. A gente já publicou o nosso primeiro artigo também numa revista de fator impacto na faixa de 6, na revista de Engenharia de Tecidos, e foi também um artigo de revisão de patentes de implantes de hérnia. Então, como eu falei, a gente está trabalhando com tecnologia, a gente tem que ver o que já está no mercado e o que está sendo patenteado. Então, foi o primeiro artigo com o grupo internacional, com pesquisadores tanto da China, quanto da Turquia, quanto australiano, e o supervisor que é alemão. E a gente tem aí 2 artigos em andamento, que é um artigo do estudo piloto, que a gente desenvolveu, e o outro artigo só da validação da imunohistoquímica. Então, a importância aí de manter a colaboração internacional e também nacional, que durante o meu mestrado eu fiz parceria com várias universidades, com vários laboratórios aqui do estado, tanto da UNIT quanto da UFES, e também na URGS, na USP, sempre que deu, eu estava fazendo experimento em outros laboratórios. E hoje também a gente publica muito com o pós-doutorando do laboratório, que é da Índia, e colaboradores. E aí essa parceria que foi firmada no laboratório da Austrália. E aí a mensagem que fica principalmente é essa de trabalhar em equipe, né? Que Michael Jordan já dizia que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe que ganha campeonatos. Hoje em dia é praticamente impossível fazer uma boa pesquisa se a gente não tem colaboração.
principalmente uma mistura de áreas, né? Então, esse trabalho que a gente desenvolveu na Austrália, desde o começo, o delineamento do projeto já era feito com o engenheiro mecânico, que estava fazendo a parte dos testes mecânicos, responsável por isso, quanto com os médicos e médicos especialistas em hérnia, e assim como físico e outras áreas envolvidas para fazer um trabalho bom em equipe. Então isso também é uma mensagem que fica para vocês, a importância de a gente trabalhar em equipe. E falando em equipe, já me coloco à disposição também, se alguém tiver interesse em trabalhar com fotoproteção, a gente tem todo o equipamento necessário para trabalhar com esse experimento. E também a gente já tem uma equipe formada para trabalhar com prospecção de patentes, né, busca de patentes, esses artigos de revisão. Então também me coloco à disposição, caso vocês tenham interesse. E umas frases clichês aqui que eu coloquei para a pós-graduação, né, que a persistência é o caminho do êxito, então não desistam, porque resultados negativos é o que a gente mais tem. Mas às vezes o que fica, como eu mostrei para vocês aqui, eu nem tenho tantos resultados no meu doutorado, mas consegui fazer vários trabalhos em paralelos e aí consegui fazer um bom currículo e passar em primeiro lugar no concurso antes mesmo de ter terminado o meu doutorado. Então nunca olhe a grama do vizinho. Eu costumava sempre olhar e falar, poxa, fulano está publicando, quase não faz nada, e eu aqui trabalhando com dedicação exclusiva e não publico porque estava trabalhando com produtos naturais. Mas se a gente tem foco e determinação, a gente consegue passar por isso. E é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. E não espere a oportunidade, cria. Que quando eu fiz meu mestrado com o professor Adriano Antunes, na época o laboratório não tinha estrutura nenhuma, a gente só conseguia fazer os extratos, tudo foi feito com parceria e boa vontade. Então a gente não deve esperar essa oportunidade. Então sempre ir atrás das nossas ideias, né, e dos nossos objetivos. Então é isso, pessoal. Agradeço. Agora eu volto lá para a sala do meeting para a gente conversar um pouco mais. E obrigada aqui pela atenção. Se vocês têm interesse então nessa área de propriedade intelectual, patentes, busca de patentes, como escrever patentes, já se inscreve aqui no canal, que tem vários vídeos aqui sobre esse assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado e vamos voltar lá para nossa aula. Obrigada!